Olá, estamos aqui novamente para o nosso programa Minutos do Ser e hoje eu vim falar com vocês sobre o propósito de ser feliz, porque dia 20 agora é o Dia Mundial da Felicidade. Então, como um dos meus focos de trabalho é o bem-estar e a felicidade, e eu fiz um artigo para um livro chamado Mindset da Felicidade, esse livro aqui, falando sobre o propósito de ser feliz. Então, o que é isso? Todos nós nascemos com um propósito de vida. E esse propósito de vida, muitas vezes, ele é com a nossa convivência na sociedade, com a nossa formação, os ensinamentos dos nossos pais, das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, esse propósito, ele vai se escondendo, esse propósito é a nossa essência. Siri Baba, ele fala o seguinte, que nós temos um propósito de alma, que é esse propósito de quando nós nascemos com esse propósito, mas com o tempo nós vamos focando muito no propósito do ego. E o que é o propósito do ego? O propósito do ego é aquilo que a sociedade nos impõe, é aquilo que a família nos impõe. Ele fala que nós somos como uma laranja. Dentro da laranja é o nosso propósito da alma. E a casca é o propósito do ego. E muitas vezes a gente só consegue ver a casca. E o que nós precisamos fazer para nós sermos felizes? Encontrar o nosso propósito da alma, propósito de alma. Como fazer para nós encontrarmos esse propósito de alma? Muitas vezes o melhor caminho é o autoconhecimento. É fazer uma terapia, é buscar cursos, leituras, coisas que vão te levar a essa essência do que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito de vida. Quando eu encontro o meu propósito de vida, eu consigo ser mais feliz, mais produtivo, mais engajado, porque eu sei qual que é a minha missão de vida, eu sei por que eu estou aqui. E aí é muito mais fácil eu conseguir atingir aquilo que é o meu propósito de ego. Porque geralmente o propósito de ego é aquilo que, por exemplo, você deve fazer uma tal faculdade, você deve ser assim, você tem que se constituir assim, você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma casa, você tem que casar. Enfim, quando você consegue achar o seu propósito de ego, de alma, fica muito mais fácil conseguir os propósitos do ego, que é ter um carro, casar, ter uma vida feliz. Por quê? Porque você conseguiu entender o porquê que você está aqui. Existe um outro autor que escreveu um livro chamado A Fórmula da Felicidade. E ele fala o seguinte, que nós somos como um celular. Quando nós compramos aquele celular, ele vem novinho. E aí a gente vai colocando um monte de coisa dentro daquele celular. Chegando a ponto que às vezes a gente tem que resetar ele, ou um computador, resetar, tirar tudo que está nele e fazer com que ele volte à sua origem, certo? Só que nós não podemos fazer isso, podemos? Ir lá e resetar a nossa história? Mas nós podemos ressignificar a nossa história. E como a gente ressignifica? O que é ressignificar? É olhar para aquilo que foi e pensar assim, como eu vou olhar para isso e fazer disso algo bom para a minha vida? Eu sempre jogo o jogo do contente, que é o jogo de Poliana, que eu aprendi desde criança, da minha infância, com 6 anos, quando eu escutava essa história na Rádio Nacional. Poliana, ela era uma menina que tudo que acontecia na vida dela, que não era tão bom assim, ela conseguia mudar aquilo e dar um sentido positivo para aquilo da vida dela. E aí, então, ela jogava o jogo do contente. E eu sempre, na minha vida, busquei jogar o jogo do contente. Acontecia coisas que não eram tão boas, eu buscava ressignificar e ver qual que é o lado positivo daquilo para seguir. E deu sempre muito certo. E por que eu quero falar isso para vocês? Porque todos nós buscamos ser felizes. Talvez essa seja a maior busca da humanidade. Mas nós precisamos exercitar a felicidade. Como eu escrevo no meu artigo, a felicidade ela é um exercício diário. É uma coisa que você tem que estar conquistando diariamente. Não é uma coisa que surge do nada.
E quanto mais você saber o seu propósito, mais é possível você estar exercitando as coisas na sua vida e ser feliz. A psicologia positiva, ela está trazendo muito forte essas questões da felicidade e do bem-estar. Eu fiz uma formação em psicologia positiva o ano retrasado. Segundo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, em seus estudos ele descobriu, ele criou a teoria do bem-estar, que para ele, que segundo ele, é o propósito de ser feliz. E para nós termos esse bem-estar, nós precisamos viver 5 elementos. Quais são eles? Emoções positivas, que é isso que a Poliana traz do jogo do contente. Engajamento, nós precisamos estar engajado com as coisas que nós fazemos, e quando nós temos um propósito de vida, de alma bem definido, nós conseguimos estar engajados nas coisas que nós fazemos. Sentido, tem que fazer sentido, tem que ter um propósito as coisas que nós fazemos. Então tudo que você fizer para você ser feliz, tem que ter um sentido naquilo, tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para a sua vida. Realização é um outro elemento, nós precisamos ter realizações para nós sermos felizes, e relacionamentos positivos, estar com pessoas saudáveis que nos tragam relacionamentos positivos. Então, segundo ele, quando você consegue unir esses 5 elementos, você tem bem-estar e tem felicidade. Ele também descobriu que nós temos 24 forças de caráter, que são divididas em algumas virtudes. Quanto mais nós conhecemos as nossas forças de caráter, melhor, ou as nossas virtudes, melhor é para nós sermos felizes. Por exemplo, tem pessoas que têm aí muito forte dentro dela a espiritualidade. Tem pessoas que têm muito forte dentro dela a bravura. Tem pessoas que têm muito forte dentro dela a força. Tem pessoas que têm muito forte dentro dela a justiça. Então, quando você não vive de acordo com essa sua força, a tendência é você ser infeliz. Por isso a gente precisa entender quais são as nossas forças, quais são as nossas habilidades, quais são essas virtudes, e desenvolvê-las na nossa vida. Porque a tendência é, quando eu não faço aquilo que é da minha força, do meu propósito de vida, eu posso adoecer, ficar doente, deprimido e não ser feliz. Ser feliz nos proporciona ver a vida de uma forma mais tranquila, mais agradável, mais simples. Faz com que a gente resolva os problemas de forma mais leve. Então eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas dicas para vocês exercitarem a felicidade na sua vida e conseguirem aí ter cada vez mais prosperidade, bem-estar. Então a primeira coisa que é importantíssimo é o autoconhecimento, que eu já falei no começo. Quanto mais você se conhecer, mais você entende o seu propósito de vida, mais você vai conseguir estar alinhado ao seu propósito de alma e com certeza vai estar mais feliz. Uma outra coisa importante é praticar a espiritualidade. Ela te auxiliará muito no seu processo de entender o seu propósito de alma. Outra coisa importante é ser grato. A gratidão vai te possibilitar ver as coisas de um ângulo mais positivo. Quanto mais grato eu sou, mais positivamente eu vejo as coisas. Outra questão é ressignificar e perdoar. Ressignificar, já falei para vocês, perdoar é seguir a vida. Se você fica, sempre as pessoas falam isso, né? Quando você fica fixo num problema, assim, julgando alguém com raiva, com ódio de alguém, aquele veneno vai para você, não vai para o outro. Então, quando você perdoa, você libera. Outra coisa importante que muitas pessoas não fazem, acham que é balela, mas é difícil também de fazer, é meditar. A meditação faz com que você esteja no agora, com que você se tranquilize, com que você consiga observar a si, a sua vida, o seu corpo, o seu funcionamento, a sua respiração, e com isso você fica mais leve e mais feliz. Outra coisa muito legal é estar no aqui e no agora. Gente, isso é muito difícil, é difícil para mim também, mas quanto mais eu estou presente no aqui e agora, mais feliz eu consigo ser, porque eu consigo aproveitar as coisas e vivenciar as coisas que eu estou passando. E a outra
E última dica aí é viver com amor. É amar as pessoas, é se amar, é amar a vida, amar o seu trabalho, que isso vai fazer com que você tenha uma vida completa e feliz. São algumas dicas, mas existe muito mais coisas que dentro da sua realidade você pode fazer e ser feliz. Grande beijo, paz e luz. Estejam conosco no próximo programa.